Pessoal, hoje é dia de novidades na DC. O filme do Cara de Barro, o quarto pilar da DC, teve suas filmagens encerradas. E, surpreendentemente, a gente não teve um grande vazamento do Cara de Barro. E isso é ótimo, porque também Supergirl não vazou muita coisa. A gente não sabe praticamente nada sobre Supergirl. Vamos conversar bastante sobre isso, porque eu acho que isso é realmente muito bom. Tem também os rumores sobre a data do trailer do filme da Supergirl. Pois é, entramos naquela temporada de especulação de quando vai sair o trailer do próximo filme da DC. Tem também novidades no The Batman Parte 2. Isso porque houve uma mudança no designer de produção. Mas o mais importante é que talvez isso signifique que a gente esteja bem perto de ter o elenco do The Batman Parte 2. E por fim, vamos falar rapidamente sobre o sucesso da DC no Halloween desse ano. Teve fantasia do Dark Flash, da Mulher Maravilha, da Era Venenosa. Não tem jeito, né, galera? A DC é a maior de todas. Muito bem, tem muito assunto nesse vídeo. Roda a abertura e vamos lá! E pessoal, só antes da gente começar o vídeo, bora aqui dar o salve para os novos membros e para os membros que renovaram. Um grande salve aqui para Julia4347, João Arthur Bisotto Fortuna, Miguel Mendes, Reinan e Chaga Games. Valeu, gente, tamo junto. Aqui está a lista completa na virada do mês. Se não fosse pelo apoio de vocês, com certeza vários vídeos diferentes no canal não iriam acontecer. Beleza? Esse era o recado que eu queria dar. Vamos então para a primeira notícia aqui, que é o encerramento das gravações do filme do Cara de Barro. O ator que vai fazer o Matt Hagen no filme, o Tom Rhys Harris, postou no seu Instagram, né, que as filmagens foram encerradas. E tivemos mais ou menos 2, 3 meses de gravações. Agora, eu acho realmente impressionante que nada desse filme realmente vazou. E assim, para dizer que nada vazou, é um certo exagero. Vazou o visual do Matt Hagen com o rosto machucado, né, depois de um acidente. Tem uma ou outra cena externa deles andando nas ruas. Dá pra ver um pouco do figurino da cidade de Gotham, no visual da cidade de Gotham. Mas é isso, em termos de história, não vazou realmente nada importante. A gente também tem uma espécie de sinopse que foi divulgada pelo Nexus Point News. E o que a gente sabe do filme é isso. É mais ou menos o mesmo cenário que a gente tem no caso da Supergirl. Supergirl até teve 2 vazamentos. O primeiro do uniforme, né, com ela em ação, de um drone que filmou de cima. E uma outra cena que a gente vê o lobo por cima, bem de longe, não dá pra ver direito se é o lobo, mas tudo realmente indica que era o lobo. Mas como ele tá de costa e tá muito longe, não estragou a surpresa de quando a gente vai ver o visual real do lobo no filme da Supergirl. E assim, eu tô falando isso porque o filme do Superman, ele teve muito vazamento. E os vazamentos do filme do Superman, na minha opinião, passou um pouco da conta. A gente tinha várias cenas externas com o Superman junto com o Ultraman. Uma cena do Superman que ele era preso pelo Ultraman. E a gente começou a especular muito forte em relação à história. Mas o que eu acho que acabou sendo muito ruim é que em abril desse ano, faltando uns 3 meses pro lançamento do filme, a gente teve o vazamento da história completa do filme. E foi, de novo, mais um filme grande da DC que tem um vazamento de uma história completa, porque o Flash também aconteceu isso. E aqui no filme da Supergirl e do Cara de Barro, por enquanto isso não aconteceu. E esperamos que isso permaneça desse jeito, porque assim, ó, vazamento é uma coisa que pessoalmente eu não me importo com spoilers, muitos spoilers eu não me importo, mas por mais que eu não me importe, é difícil desassociar a experiência de você saber o que vai acontecer com que você não sabe o que vai acontecer. Eu, por exemplo, nunca vou saber como é que seria a minha experiência de ver Superman sem ter o vazamento. Talvez o filme melhorasse um pouco, talvez não. Acho que até não iria melhorar, mas talvez tivesse melhorado. Então, para esses filmes aí da Supergirl e do Cara de Barro, eu acho realmente fundamental que a DC continue desse jeito. Não vaze mais nada. De verdade, porque são 2 filmes que a história pode surpreender. Eu já falei aqui que eu não acho que o filme do Cara de Barro vai ser grande coisa, mas eu também seria ingênuo em não reconhecer que o filme pode ser muito bom, pode ser ótimo, pode realmente surpreender. E quanto menos a gente souber do Cara de Barro, melhor. Especialmente a questão visual do Cara de Barro, porque de largada esse é o ponto que mais chama atenção
nesse filme, porque a gente ainda não sabe o quão parecido o Cara de Barro vai ser com a sua versão dos quadrinhos. Por ser um filme situado no DCU, a gente espera que realmente ele tenha um visual bem parecido, mas não tem como saber. E eu, com certeza, não quero que isso vaze, sabe? E o mesmo vale pra Supergirl. Ok, vazou ali um pouco o visual do Lobo, o visual do traje da Supergirl. Beleza, mas a gente ainda não sabe a história. Claro, a gente tem uma noção da história por causa da HQ, já que é inspirado na HQ A Mulher do Amanhã. Mas a gente não sabe as alterações, a gente não sabe o quanto que eles vão alterar. Então sempre vai ter aquela surpresa de que, ok, eles podem alterar bastante ou não, mas não pode vazar. Não pode vazar, como aconteceu no filme do Superman, a descrição inteira das cenas. Isso é uma coisa que eu realmente espero que não aconteça mais. Até no caso do Superman foi engraçado, porque quando vazou, muitas pessoas não gostaram. E aí eu aqui nos vídeos ficava falando, olha gente, tem muitas coisas nesse vazamento que fazem muito sentido, que bate com outro vazamento. E eu dizia que achava que era real, mas aí tinha umas pessoas que não achavam. Aí chegou no filme e realmente estava certo, o vazamento era real. Então, vamos torcer que esse tipo de vazamento não aconteça mais. Beleza, vamos seguir aqui com o próximo assunto, que é a informação de que o filme da Supergirl vai receber o trailer no mês que vem. Só lembrando, né, que a gente já mudou de outubro para novembro, a gente está em novembro, então mês que vem é dezembro. A informação é do insider Beyond Reporter, que já acertou aí datas de outros trailers. É uma fonte confiável. E se você parar para pensar, isso faz muito sentido. Ano passado, o filme do Superman também recebeu seu trailer em dezembro. Aquele hype da semana do teaser do Superman foi tão legal. Foi a semana inteira com alguma coisa acontecendo. Talvez a DC queira realmente fazer a mesma estratégia que adotou com o Superman, só que com a Supergirl. Importante também dizer, dezembro vai ter um filme muito grande, que é o filme do Avatar. E a gente sabe que por ser um filme que leva tanta gente ao cinema, as empresas gostam de lançar trailers junto com o lançamento de um filme como esse. Já tem um rumor que o filme do Homem-Aranha vai ter um trailer na sessão do Avatar. Será que a DC pode fazer a mesma estratégia com o Supergirl? Uma coisa que eu meio que larguei, que eu acho que nesse momento não deve acontecer, é a questão de divulgar o trailer na CCXP. Ainda mais depois daquela frase do James Gunn na entrevista para youtubers, dizendo, né, que tem que viajar, que é difícil, não tenho tempo, tem que fazer o roteiro do Superman, sai muito caro, prefiro divulgar nas redes sociais. Aquela entrevista realmente deu a impressão que a DC não tem muito dinheiro assim para ficar gastando com o marketing. As ações precisam ser bem controladas. E talvez divulgar o trailer da Supergirl na CCXP seja muito caro. Não que seja caro de, meu Deus, eu vou falir se eu pagar essa divulgação aqui, mas caro no sentido de que não vale a pena gastar tanto para um dia, sendo que você tem outras opções, como o próprio James Gunn falou. Eu entendo perfeitamente o que ele quis dizer. E por isso, tentando entender esse mindset do James Gunn, eu acho que não vai ter nada da DC na CCXP esse ano. Quer dizer, novidades de trailers. Porque pode ter alguma coisa, pode ter um convidado, alguém que vai dar uma entrevista lá e tudo mais. Mas trailer da Supergirl, ou do Cara de Barro, ou de Lanternas, eu acho um pouco improvável. Na minha opinião, a melhor estratégia é divulgar o trailer uma semana antes do Avatar. Divulga na internet mesmo. E depois deixa o trailer passando nas sessões do Avatar. Aqui, ó, Avatar, 18 e 19 de dezembro. Divulga o trailer na semana anterior, no dia 9 ou 10 de dezembro. A CCXP vai ser do dia 4 a 7, então você não vai ter um confronto direto com as coisas que vão ser divulgadas na CCXP. É uma estratégia parecida com o que aconteceu no ano passado, que a DC divulgou o teaser do Superman uma semana depois, né, da CCXP. E bem, no caso do Superman, deu muito certo. Pô, aquele teaser, né, teve muita view. Aquele teaser fez tanta view que a gente ficou praticamente 6 meses iludidos, achando que o Superman poderia fazer $1 bilhão. A gente tava muito iludido. Em dezembro do ano passado, a gente achava. Não vem dizer não, a gente achava. Era improvável fazer 1 bilhão, mas a gente sonhava que era possível. Gabriel inocente. Agora a gente tá discutindo a hora de ser vendida. Impressionante como as coisas mudam rapidamente. Beleza, vamos seguir aqui com a próxima notícia, que é do universo do The Batman. The Batman Parte 2 vai ter um novo designer de produção. O nome dele é Luke Hu. Ele vai substituir o James Chinlund, porque o mesmo tá ocupado com um outro filme nesse momento.
E o Luke Hu trabalhou na série Endor, lá, super famosa do Star Wars. Super famosa e maravilhosa, né? A série 10 de 10. Então, design de produção é aquela pessoa responsável por toda aquela questão do set. E isso faz bastante sentido, né? O The Batman Parte 2 está em pré-produção. Eles devem estar vendo já a questão de arte, questão de cenário e tudo mais. E olha, a sensação que eu tenho é que eles estão com praticamente tudo pronto para começar a fazer os castings. Eles devem estar vendo esses cargos que são importantes nos bastidores, e aí eles devem ir para a questão dos atores. Porque assim, para escolher o vilão do filme, sei lá, hipoteticamente seja o Coringa, vai ter um cara que vai fazer a arte antes mesmo do ator ser escolhido. Até para o diretor ter uma coisa visual do que ele imaginou. E aí, claro que depois eles vão escolher o ator. Por isso, com todos esses cargos, né, dos bastidores definidos, com certeza vamos pro casting. Com certeza, a maior notícia que a gente pode ter no mês de novembro é o elenco do The Batman Parte 2. O Matt Reeves tá só esperando para fazer aquele tweetzinho, né, elencando o elenco um por um, cada dia um novo ator. Ah, eu também tô com saudade disso. Lá no The Batman Parte 1, aquilo foi tão legal. E aí, com o elenco, a gente vai ter a revelação do grande mistério do filme. Quem que é o vilão? Porque no momento que ele escalar, sei lá, Rush, vai ficar muito na cara, né, que o Rush vai ser o vilão do filme. Se ele escalar um cara pra ser Harvey Dent, aí, né, tudo vai levar a crer, né, que é o Duas Caras. Não tem jeito. Com o casting definido, a gente vai ter uma noção de quem que vai estar no filme. A não ser que ele vá fazer Corte das Corujas. Porque a Corte das Corujas não tem, assim, um grande personagem, né, que você conheça como Corte das Corujas. No máximo, você pode citar o Lincoln Marcher, mas se o Matt Reeves está na maldade de não querer revelar a Corte das Corujas, ele pode revelar um monte de nome e eles serem da Corte das Corujas e a gente nunca suspeitar, porque são nomes completamente aleatórios. Se ele revelar todo o elenco e não tiver um vilão, não tiver um Duas Caras, não tiver um Rush, não tiver um espantalho, eu acho que pode ser um bom indício, sim, que a Corte das Corujas vai estar no filme. Mas aí a gente vai ter que esperar pra ver e teorizar. Cara, mal posso esperar, e só de pensar que pode ser esse mês, ah, finalmente! Depois de anos de espera! Esse filme às vezes não parece real, sabe? Tá demorando tanto pra sair, às vezes eu perco a esperança, mas ele vai sair, ele vai acontecer. Finalmente! Só até o final do ano pra gente saber. Só até o final do ano. Beleza, vamos aqui com o último assunto do dia, que é a questão das fantasias da DC que bombaram nesse Halloween nos Estados Unidos. E eu sei que é um assunto um tanto quanto aleatório, de fato é só que eu queria comentar duas fantasias que acabaram chamando muita atenção. Primeiro que é realmente impressionante como que a DC sempre bomba nessa questão de fantasias, cosplay de Halloween. E a gente realmente percebe como que os personagens da DC são muito populares. E isso vai bem além do Batman, do Superman. São vários. O que é muito legal de pensar, porque a gente tá com um DCU em andamento. Quem pode adivinhar quem serão os próximos personagens que vão ficar mais famosos por causa do DCU? Gosto quando as coisas vão pro DCU, pro cinema, porque ajuda a popularizar ainda mais as coisas que eu gosto. Eu gosto que as coisas que eu gosto sejam populares, porque mais pessoas conhecem. Então aí você tem a Demi Moore fantasiada de Era Venenosa, do Batman e Robin. Você tem fantasia de casal do Senhor Frio. Você tem o Haaland, um jogador de futebol, de Coringa. Mas as fantasias que roubaram a atenção de todo mundo foram as fantasias do Dark Flash, do influenciador iShowSpeed, e da Sabrina Carpenter de Mulher Maravilha. E, cara, a fantasia do Dark Flash é absurda, né? Absurda, absurda. E o pessoal na internet ficou falando dos trapézios aí do influenciador que estão absolutamente gigantes, mas no vídeo dos bastidores dá pra ver que o trapézio é fake. Sinto muito, mas é fake, né? Literalmente fake, porque o músculo é de plástico. Mas a fantasia é absurda. Que raiva que me dá do Dark Flash. Ai, o Dark Flash do filme, que desgraça. Pegue essa foto e mandem pro Andy Muschietti e fala como que o Flash não é popular, como que o Flash não atingiu os 4 quadrantes. Ô, Andy Muschietti, como é que você me dá essa justificativa que o filme do Flash não atinge os 4 quadrantes? Ai, meu Deus do céu, o Flash, cara, o Flash. E a gente não tá nem vendo a fantasia do Flash, do Dark Flash, um personagem ainda mais conhecido, velho. E tá aí, pessoas que nunca leram um quadrinho da DC se fantasiando dele. E faz super sucesso, porque as pessoas adoram a DC. Elas adoram a DC. Olha como faz sucesso. E a fantasia da Sabrina Carpenter é a fantasia da Mulher Maravilha,
praticamente igual ao uniforme da Linda Carter, da série dos anos 70, e bem, viralizou porque é a Sabrina Carpenter. Mas o que também chamou muita atenção na discussão é como que não ficou sexualizado. Essa é sempre uma discussão que a gente tem quando o assunto é maiô da Mulher Maravilha. E depois de ver as fotos ali, eu concordo que realmente não ficou sexualizado, e eu até mudei de opinião. Acho que sim, dá pra fazer o traje da Mulher Maravilha maiô sem ser sexualizado. A questão é que em Hollywood, eu não sei se não iria ficar. Eu sempre achei que o uniforme da Gal Gadot é com aquele traje de batalha pra se levar mais a sério o visual da Mulher Maravilha guerreira. Na cabeça das pessoas que estavam fazendo o DCEU naquela época, acho que estavam pensando mais ou menos assim. Especialmente o Snyder. O Snyder jamais iria fazer a Mulher Maravilha de maiô, eu acho. Porque ele gosta da Mulher Maravilha guerreira, né? Então o uniforme tinha que representar esse lado. Agora, se a gente vai ter uma Mulher Maravilha que é pra ser diferente da Gal Gadot, o uniforme de maiô é realmente uma boa opção. O que eu achava que era impossível de fazer era não ficar sexualizado. E, de fato, ali não ficou. Então, de verdade, acho que depende de vários fatores no traje e na atriz que for escolhida. A resposta final é que é possível fazer, sim, o traje maiô da Mulher Maravilha. Tem muitos fãs da Mulher Maravilha que preferem esse visual, afinal, é o visual mais clássico da Mulher Maravilha, o que a gente viu em runs históricas, especialmente Greg Rucka e George Pérez. Eu acho que, com certeza, vai ser super válido testar para ver se fica legal na atriz escolhida, mas uma parte de mim ainda acha que Hollywood, não o público em geral, não o que eu acho, Hollywood. Eu acho que Hollywood não iria levar tão a sério a Mulher Maravilha com um traje de maiô. Acho que esse é o ponto. Então a dificuldade é convencer o pessoal que vai fazer em Hollywood. Não é os fãs, não é o público em geral. Acho que é lá, sabe? Quem vai fazer o filme. Mas de qualquer jeito, a DC bombou pra caramba com cosplay, fantasia de Halloween. Ou produção teve da Marvel, porque eu não vi ninguém da Marvel. Teve? Ah, então tá, mas nenhum foi nível Sabrina Carpenter aí, né? Mas galera, é isso. Essas são as novidades de hoje. Por favor, comentem aqui embaixo. E no mais, eu fico por aqui. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final. E vocês são ligados? Dale DC. E esse foi o vídeo das novidades da DC. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixa aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.